Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Naamã. Se você quiser ficar, pode ficar, fica à vontade. Se estiver cansado também pode, tá bom? Naamã, esse é um texto que fala da cura de Naamã, é 2 Reis, no capítulo 5. Eu queria destacar algumas coisas antes de nós orarmos, partirmos para a oração. Eu queria destacar algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com você. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, profeta Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou-lhe com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Eliseu recusou o presente de Naamã. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos,
porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom, o Senhor aqui, o rei dele, entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Aleluia. Nós poderíamos destacar algumas coisas muito interessantes que esse trecho, que fala sobre a cura do comandante do exército, um homem que era enfermo, um homem que tinha lepra, e ele não era judeu, era gentio, um homem que a palavra de Deus, lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 27, a palavra do Senhor nos diz que havia muitos leprosos. Veja bem, havia muitos leprosos, mas aprove Deus a curar e escolher a Naamã. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui caberia uma pergunta: por que Deus escolheu Naamã? Se havia muitos leprosos, Deus faz acepção de pessoas? Obviamente que não. Mas por que Deus escolheu Naamã? Eu, olhando para esse texto, tentando imaginar, o agir do Senhor, pensar em que o Senhor não age somente em um, mas através de um. O objetivo de Deus é ganhar a muitos, se possível ganhar a todos. E Naamã era um homem de destaque, um homem que era comandante de um exército, do exército do rei, um homem acostumado a vitórias, um homem realmente que era habituado a sair às guerras e vencer, Naamã era um vencedor. Naamã era uma pessoa de destaque. Naamã ocupava uma posição de status, de referência. E eu creio que possivelmente Deus escolheu a Naamã dentre todos os leprosos, para que através de Naamã Deus revelasse não só o seu poder curando a Naamã, mas a transformação que Deus queria trazer à vida desse homem, e que todos pudessem ver a Naamã e contemplar a Naamã, o comandante do exército, que foi curado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Deus não queria curar somente a lepra de Naamã, Deus queria curar a alma de Naamã. A palavra do Senhor em Gênesis diz que quando Deus fez o homem, o dotou de alma. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a gente lê o texto de que o Senhor fez o homem e dotou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que significa o homem passou a ser alma vivente? O homem agora que sobre ele foi soprado o espírito, o fôlego de vida, mas agora era alma vivente. Quando a gente olha para esse texto e observa o que Deus está revelando aqui, porque Deus não nos fez
e não nos quer obrigados junto dele, Deus, ao fazer o homem, acabou de dotar o homem de alma, de sentimentos, de mente, de intelecto, de pensamento, de raciocínio, de memória. Deus dotou o homem de vontade, instrumento para tomar decisões, poder escolher o que ele quisesse escolher. Deus dotou o homem de emoções, instrumento para a expressão dos seus sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio, etc. Deus dotou o homem de alma vivente, a alma que trabalha a mente, a vontade e as emoções no homem. E Deus, que sabe todas as coisas, conhecia o coração de Naamã. Eu me atrevo a dizer que Deus conhecia o coração desse homem, que Deus conhecia a sinceridade desse homem. Quando Naamã recebe a palavra do profeta para que ele se mergulhasse 7 vezes no Jordão, e ele olhando para o Jordão e se lembrando dos rios que havia em Damasco, Farfã, e o outro rio, que a palavra do Senhor aqui nos diz, ele fala aqui, Abana e Farfá, não é Farfã, Farfá, Abana e Farfá, que eram melhores do que Jordão. Eu não sei se o Jordão naquela época estava contaminado, se o Jordão estava muito sujo. Não sei se o Jordão possuía uma água como o rio Madeira aqui, né, no Amazonas, que é uma água, quem vai lá no Amazonas e vê a água do rio Madeira, a água do rio Negro, parece cor de Coca-Cola, aquela água escura. E possivelmente esse rio Abana e Farfá, lá em Damasco, tinham águas cristalinas. E Naamã, com sinceridade, comparou, não entendendo que não era o rio que fazia a diferença, não eram as águas do rio que, por mais contaminadas que pudessem estar, ou dos rios lá de Damasco, por mais limpas que pudessem estar, não eram essas águas e não são as águas que fazem diferença. Mas o que faz a diferença é o comando que vem do Senhor, a ordem que vem do Senhor através do homem de Deus, através do profeta. E graças a Deus, Naamã era acompanhado de homens equilibrados, de homens moderados, de homens que não temiam a falar ao comandante do exército aquilo que ele precisava ouvir. E é ruim quando você tem ao seu lado pessoas que têm medo muitas vezes de falar aquilo que você precisa ouvir. E nós precisamos ser como esses homens de Naamã, que por amor, olhando a simplicidade da palavra do profeta, vendo que aquilo que foi dito, na pior das hipóteses, ele iria se lavar e nada iria acontecer. Mas e se acontecesse? Eles não eram afetos a isso, eles não tinham a revelação da palavra, não conheciam o Senhor. Mas Deus conhecia a Naamã. Deus conhecia Naamã como Deus te conhece. Você que me ouve agora, você talvez que não conheça Deus como Ele deve ser conhecido. Não falo só para você que é cristão, que conhece ao Senhor, mas que momentos da sua vida, ou talvez momentos como os quais você esteja vivendo agora, a tua fé realmente fica abalada e bate um desânimo, chega às raias da descrença, da incredulidade, tal a fragilidade em que você se encontra, em que você não vê as coisas mudando, em que você não vê as coisas
se transformando, em que você não vê as palavras que foram lançadas sobre a tua vida se concretizando? E talvez você, num momento como esse, possa questionar muitas coisas e fechar, endurecer o seu coração. Não endureça o seu coração. E assim também falo para você que não conhece a Deus, que precisa conhecer a esse Deus maravilhoso, que conhece a você, embora você não o conheça, mas que sabe do que você precisa. Se você está vendo esta palavra hoje, se você está participando desse culto hoje, realmente tudo isso Deus preparou para você, para que você tenha a sua vida mudada, transformada pelo poder do nome de Jesus, em que Deus vem não só para curar a tua enfermidade. Nós oraremos hoje aqui por enfermidades, nós oraremos e pediremos a Deus a operação de milagres, nós oraremos pedindo ao Senhor curas extraordinárias, que o Senhor realmente manifeste a sua graça e o seu poder, mas é necessário crer, é necessário realmente conhecer a Deus, para que a expectativa não deixe de existir, mas conhecendo a Deus. Eu te digo agora, Deus pode todas as coisas. Se você não conhece a Deus, que você possa realmente esperar algo grande e maravilhoso na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida do teu filho, na vida do teu neto, na vida da tua esposa, na vida do teu marido, no teu emprego. Deus é aquele que traz existência àquilo que não existe. Deus é aquele que abre portas onde não há portas. Deus é aquele que faz caminho onde não há caminho. Jesus é o caminho, mas Jesus também é a verdade e a vida. E vida Ele veio para que tivéssemos em abundância, não uma vida minguada, não uma vida mirrada, não uma vida de sofrimento, de lamuras, de murmurações, de ressentimentos, de mágoas, em que nós nos encolhemos, em que nós nos afastamos da presença de Deus, porque não vemos a glória do Senhor. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua jornada, Deus conhece toda a tua vida, assim como Deus conhecia a Naamã. E Deus não quer nos curar só das nossas enfermidades, sejam elas do corpo, sejam elas da alma, mas Deus quer curar a nossa vida por inteiro. O Senhor queria transformar a Naamã. Deus queria e estava trazendo um entendimento a Naamã que ele poderia que ele não precisaria mais oferecer sacrifício a outros deuses, mas se render ao Senhor. A gente olha a palavra de Deus e vê realmente a manifestação de Naamã logo após ele ser curado. No versículo 17 diz: disse Naamã, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que posicionamento de Naamã em relação a Deus! Que posicionamento de Naamã em relação à manifestação do poder de Deus! E eu creio que você possa ter visto ou ser motivo, alvo do poder de Deus na sua vida. Talvez Deus tenha operado coisas tremendas e agora você chega a uma situação em que a vida está confusa, as coisas estão confusas, estão embaralhadas, o desânimo chega com uma força voraz, vulgaz, forte, e nós caímos. Por isso que a palavra de Deus diz: não é bom que andem só, é bom que andem 2, porque se um cair, o outro vem e levanta. Aleluia. E essa mão que levanta
Eu creio que é a mão do Senhor. É a mão direita do Senhor que te levanta e que guia e que dirige a tua vida para onde você deve seguir. Deus quer usar a você para trazer a transformação na tua casa, na tua família. Deus quer usar a mim para trazer a transformação que Deus deseja trazer através daqueles que nos ouvem agora. Deus quer nos usar, Deus conta conosco, Deus conta contigo, Deus conta comigo. Vamos realmente nos debruçar e descansar nas palavras de Deus e esperar no Senhor, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, não é necessário sentir, mas certamente as palavras do Senhor não voltarão vazias e elas se cumprirão na tua vida, como tem se cumprido em nome de Jesus, apesar desse momento atual que possa ser muito conturbado. E você talvez dissesse para mim: pastor, você não sabe, mas esse momento já não é de hoje. Mas o que precisa acontecer? Então, se esse momento não é de hoje, se isso já acompanha, pergunto eu: Deus te deixou de lado? Deus se esqueceu de você? Deus não conhece as tuas necessidades? Deus não conhece o teu pranto, o teu choro? Deus não conhece a tua vida? Como está a tua vida com o Senhor? Como está a tua entrega ao Senhor? Você tem que se agradar de Deus? Você tem esperado em Deus como tem que esperar? Não é esperar de qualquer maneira, não é esperar relaxadamente, não é esperar de uma forma como se a qualquer momento fosse acontecer. Não, eu espero em alegria, eu espero em gozo, eu espero em louvor, eu espero em adoração, eu espero crendo que a palavra do Senhor há de se cumprir, porque o Senhor zela pela sua palavra, e essa palavra de Deus não voltará vazia. Ele não é filho de homem para mentir, não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Deus há de cumprir a sua promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas nós precisamos ter uma disposição como Naamã, ainda que você seja sincero diante de Deus, ainda que você rasgue o seu coração e se coloque, como Naamã se colocou aqui, perante a todos, mas Deus conhecia o coração de Naamã, e Deus sabia que, operando na vida de Naamã, a transformação que ele já tinha definido fazer, isso ia ecoar, isso ia repercutir. Agora, não mais um comandante da Síria, um comandante do exército da Síria, um homem vitorioso que cultuava, que adorava a outros deuses, que não sabia a quem adorar, que não conhecia e por isso adorava a outros deuses. Mas a partir do momento em que Naamã ficou sabendo, e na sua própria vida, no seu próprio corpo, ele viu a manifestação da graça, do amor de Deus, ele mudou completamente, ao ponto de se tornar um homem sábio. Ele precisava crescer em fé, Naamã, como nós precisamos crescer em fé. Ele precisava de uma libertação total, pois havia uma influência de adoração na casa de Rimom. Mas Naamã, a gente vê o mover do Espírito Santo na vida de Naamã, e Deus realmente tornando a Naamã esse homem sábio. Lá no versículo 18, nós vemos: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor, o Senhor aqui dele é o rei,
quando meu senhor entra na casa de Rimon, que é o Deus que eles adoravam lá, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho aqui de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Olha só, Naamã guardava a fidelidade àquele rei. E o que disse o profeta Eliseu? Naamã, vai em paz, porque a obra que Deus começou, Deus vai completar. O homem de Deus, Eliseu, não pressionou a Naamã. Eliseu poderia agora pressionar a Naamã, não poderia? Dizer, Naamã, não, agora, meu filho, agora é a hora da verdade. Ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Mas Eliseu não pressionou a Naamã. Mas Eliseu cria que Deus estava no controle e que Naamã precisava entender tudo aquilo, viver a sua própria experiência, viver todas as consequências sobre aquilo que ele estava passando, deixando de ser um homem religioso, com prática religiosa, para ser um adorador do Todo-Poderoso. A gente vai lá em Filipenses, no capítulo 1, e Filipenses nos fala o seguinte, Filipenses capítulo 1, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em Naamã? Deus. E Deus que começou a boa obra em Naamã, e Deus que começou a boa obra em você, e Deus que começou a boa obra em todos nós, e Deus que está começando uma boa obra em você que está vendo agora esta live. Creia que Ele irá completar essa obra, Ele irá concretizar essa obra, Ele irá realizar essa obra. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus em Jó, no capítulo 34, nos diz algo muito interessante. Jó, no capítulo 34, no versículo 14, nós temos a seguinte narrativa. Jó capítulo 34, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó, ou pó. Se, pois, há entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Esse texto de Jó é algo muito maravilhoso. E eu quero completar no Salmo 130, no versículo 4, em que a palavra de Deus diz: mas o Senhor é justo, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se Deus recolhesse o seu espírito, e todos somos pecadores, nós voltaríamos ao pó. Mas Deus nos fez alma vivente, e Deus vem revelando a sua palavra, vem revelando a sua própria personalidade. Deus vem revelando e mostrando o seu coração, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E Deus, pelos seus atos, que se fortalece e se recrudesce quando Jesus vem à terra,
Jesus é enviado, o varão perfeito, sem pecado. O Senhor realmente revela que é possível viver uma vida aos pés do Senhor. É possível viver em santidade, é possível viver à espera, é possível viver o dano, passar por adversidades, é possível viver os dias maus, porque os dias bons virão, mas nos dias maus com Deus nós venceremos, nós ultrapassaremos, nós triunfaremos. É possível viver ainda que tudo pareça contrário, ainda que eu não entenda, que eu não enxergue, que eu não compreenda. Mas se eu tiver fé, se você tiver fé, é o que nós precisamos. Nós não precisamos conhecer profundamente ao Senhor. Muitos conheceram ao Senhor e deixaram o Senhor. O Provérbios fala sobre isso, que o sábio que é dotado de muito conhecimento, ele não valoriza, ele se afasta. Mas aquele que é humilde, aquele que se coloca na presença de Deus, que espera no Senhor, realmente alcança todas as benesses, todos os benefícios. Há um texto em Provérbio que fala sobre isso. Eu não me recordo agora onde é que está exatamente, mas depois você pode procurar esse texto. Nós precisamos crer tão somente. Nós precisamos esperar em Deus tão somente. Nós precisamos nos alegrar em Deus pelo dia que o Senhor fez. E o dia que o Senhor fez para nós é hoje. Já estamos na noite, daqui a pouco estaremos avançando no dia, esse dia estará acabando, entrará outro dia, e amanhã nós triunfaremos também, independente das circunstâncias, independente das situações, nós também triunfaremos. A palavra de Deus: basta o seu dia o seu próprio mal. O fato é que se o Senhor está contigo, que se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, nós podemos realmente renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Eclesiastes diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando Neemias pegou o livro da lei e leu para o povo após restaurar os muros de Jerusalém, as pessoas começaram a chorar. O povo começou a chorar. Começaram a chorar porque se lembraram das palavras do Senhor, palavras que o Senhor tinha dito lá atrás e que eles desobedeceram, pela dureza do coração, se desviaram da presença de Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, diz a palavra do Senhor. E quando o povo começou a chorar, Neemias chamou o povo, dando uma sacudida no povo. Vem aqui comigo, rapidamente, lá em Neemias, no capítulo 8. E Neemias disse o seguinte, lá a partir do versículo 9: Neemias era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai a porções aos que não têm nada preparado para si. Olha só a generosidade, a preocupação de enviar comida para festejar esse dia, que era um dia épico, um dia realmente de grande festa, um dia de comemoração, a introduzir, a incluir aqueles que estavam afastados, aqueles que não tinham nada. Enviai
enviai aqueles que não têm nada, porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a vossa força. E o Senhor está te levantando nesta noite. O Senhor está te tomando pela mão direita, está te colocando de pé, porque Deus te conhece. Embora você não conheça a Deus, Deus te conhece. E Jesus te ama. E Deus te amou ao mundo de tal maneira que não poupou, antes por amor a nós, o entregou. A quem? O seu Filho unigênito, para que com Ele nós possuíssemos, tivéssemos todas as coisas. Aleluia! E encerrando, eu quero compartilhar com você o Salmo 95, em que a palavra de Deus diz algo muito forte para todos nós. Aleluia! Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele, graciosamente ou gratuitamente, todas as coisas? E lá no Salmo 95, a partir do versículo 6, diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não endureça o seu coração. Que hoje seja o dia em que você possa realmente se derreter na presença do Senhor. Que o seu coração se amoleça, que o seu coração se derreta e que Deus possa realmente se revelar a você, não só em palavras, mas em atos, em ações, transformando a realidade da sua vida, a realidade da sua família, a realidade da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Creia em Deus, nesse Deus maravilhoso, que embora, volto a dizer, você possa não conhecê-lo, mas Ele te conhece, e Ele está aqui, hoje falando com você, e você que já conhece o Senhor, renove as suas forças, renove a sua alegria, descanse no Senhor, reflita, coloque-se diante de Deus, tenha uma atitude corajosa e coloque-se diante de Deus e pergunte a Ele o que está acontecendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente, o que é que eu fiz errado, ou que eu tenho feito errado, ou estou fazendo ainda, continuando fazendo errado todo esse tempo. Por que as coisas não... Coloque-se diante dEle, pergunte ao Senhor, mas se coloque com coragem, deixe Deus ministrar o teu coração, porque a vontade de Deus é que você venha sorrir, é que você seja feliz, a vontade de Deus é que você seja curado, a vontade de Deus é que você seja liberto, a vontade de Deus é que você seja transformado, a vontade de Deus é que você tenha entendimento e discernimento para compreender a sua palavra, não superficialmente, mas em profundidade. A vontade de Deus é que você possa realmente tomar os tesouros, possuir os tesouros enterrados. Aleluia! A vontade de Deus é se fazer um contigo, um comigo, através de Jesus Cristo. Assim como Jesus é um com o Pai, e diz a palavra, Ele é um comigo, um contigo, nós possamos ser, através de Jesus, também um com Deus, com o Pai. Aleluia! Esta é a vontade de Deus, em que
a pessoa de Jesus Cristo realmente seja revelada a ti e as pessoas, olhando para nós, possam dizer, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Aleluia. Que a tua alma seja curada hoje. Que a tua alma seja curada hoje. Que não só o seu corpo, que não só o milagre que você espera receber, ou que você estará colocando hoje aqui, para que Deus opere na vida de uma pessoa, amiga, de um conhecido, de um parente, mas que a tua alma e que a alma de todos sejam curadas hoje aqui, em nome de Jesus. Que nós possamos realmente, sabendo, medindo, avaliando todas as coisas, não nos apartarmos de Deus, não nos apartarmos de Jesus, não nos apartarmos, nem entristecermos o Espírito Santo que mora em nós, mas realmente praticarmos e vivermos uma vida de santidade para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Vamos começar, como eu já